que você quer? Volta à questão da sua idade. A partir de quando que você começou a ter consciência de todo o processo multidimensional, de curso intermissivo, de um monte de coisa? Não, lá pelos 14 anos eu já tinha. Eu vivia só pensando nisso, né, dia e noite. Eu fiquei especialista no assunto. Mas como que foi Você há de ver, por exemplo, como era fácil para mim os negócios do movimento espírita. Eu cheguei lá na mesma hora e falei assim, não, esse menino tem que dirigir a União da Mocidade. Põe ele dirigindo todo mundo aí, que ele sabe mais do que todo mundo aí. Os seus velhos, tudo de cabelo branco. Eu entrei na União da Mocidade Espírita, que tinha um monte de departamento. Pra você ter uma ideia, lá tinha coro de cantar, tinha um lar espírita, tinha um monte de coisa. Agora, o que eu gostava mais eram as aulas do círculo de estudos. De 15 em 15 dias tinha um círculo de estudo, era no sábado. Entende? No Centro Espírita Perabense. Que lá é grandão, cabia muita gente. Então, aquilo lá era bom para a gente poder pesquisar. Era tudo estudo mesmo para valer no círculo de estudo. O outro, eu entrei lá, comecei a dirigir estudo. Eu era o presidente, né, da União da Mocidade. Então, no outro sábado eu tinha que ir também, mas aí era só lítero musical. Era o povo cantando, fazendo um esquete, recitando, aquela história toda. Aquilo eu aguentava firme, mas porque eu gostava mesmo do círculo de estudo. A partir do 14, esse boom aí, quais são os detalhes? Como que ele aconteceu, essa transformação? Aconteceu pelo seguinte, aos 9 anos, eu comecei a fazer a minha biblioteca, porque eu já tinha muito livro, estava tudo esparramado dentro de casa. Então eu comecei a fazer aquilo, e foi justamente na época que eu saí do corpo e comprovei que eu estava fora. Aí muita gente viu aquilo, os espíritas falaram, tocaram no assunto e falaram, você devia estudar mesmo, você está certo de estudar os fenômenos. Seria bom. Aí começaram a me dar livro, né? Mozano, esse povo todo que tinha, as coisas do William Crookes, esse povo todo, para eu estudar. Entende? Com isso, eu fui ampliando a minha visão do processo todo. Agora, foi aí que eu comecei a ver o processo do desdobramento. Que eu falava, mas no movimento espírita não tinha tanto livro bom sobre desdobramento, que era a projeção consciente. Entende? Agora, você veja, eu tenho aí um livro, está guardado, é um livro de capa dura, onde tem minhas anotações de 1949. Eu tinha 17 anos. Lá tem 20 notas sobre projeção consciente da época. Isso é 1900 eu tinha 17 anos, 1949. Mas antes dos 14 você já tinha projeção. Qual a diferença de antes Não, e depois dos projeção 14? Com 3 anos eu já tive com calma. Foi a hora que a gente mudou para aquela casa. A casa foi feita em 1935, eu tinha 3 anos. Por quê? A hora que nós chegamos lá tinha sido cemitério. Então eu via aquele povo tudo. De vez em quando mudava as coisas assim, ó, no quintal que eu estava brincando lá, e era um problema. Eu via, eram os negócios do cemitério. Lá, realmente, a mudança para o lugar de cemitério, que meu pai construiu a primeira casa lá na área do cemitério, foi meu pai que construiu, foi essa casa. Ela ainda existe até hoje, lá na Avenida Olegário Maciel. A cidade toda ia crescendo por ali. Então eles tiveram que acabar com o cemitério por causa disso, que uma avenida, Avenida Olegário Maciel. Agora, isso me ajudou demais, a partir de 3 anos. Entende? Mas o caso lá que você já viu aquela concierge que tinha problema com o teu pai, já também será... Essa aí eu devia de ter 5 para 6 anos, por aí, que eu acho. Eu nem sei porque eu não marquei na ocasião. Agora, foi 5 para 6 anos pelo seguinte, foi muito antes da guerra começar. A guerra começou em 1939, eu tinha 7 anos, mas foi antes, porque eu acompanhava as coisas do meu pai escutar o rádio, que é a única coisa que havia na ocasião, não havia televisão, não havia nada disso, então ele escutava o rádio. O rádio era enganchado na parede em cima, e ele sentava embaixo para ouvir. Ele colocava a frequência séria, etc. É rádio Philips, aquele cheio de coisa assim, grandão, enorme, está entendendo? E aquilo pegava longe, era bom rádio que ele tinha, que ele arranjava, porque aquilo era o contato dele com o mundo. Porque ele era muito difícil de ir em jornal, essa coisa toda, é o fim do mundo, né, Monte Carmelo. Pegava onda curta de outros países. Em onda curta pegavam outros países. Pegava muita coisa. Agora, de vez em quando dava estática.
Aqueles negócios, aquelas estáticas, era terrível, meu pai ficava danado ali. Então a gente, para ele não levantar, porque senão tinha que ficar em pé para mexer, porque o negócio era alto. E a gente mesmo ia lá, eu subia numa cadeira e tentava colocar. Eu falei assim, não, vai para a esquerda, vai para a direita, mexe aí na frequência, vamos ver como é que é, pega. Agora, lá fazendo estática, aquele negócio. Agora, 14 anos, a grande diferença em relação a antes é que você começou a ter mais informação. Não, agora, aos 12 anos, já tinha lido muita coisa, né? A minha avidez para saber as coisas que se passavam comigo era enorme. Você está entendendo? Eu tinha ânsia de saber daquilo. Quando eu descobri um livro, eu anotava tudo. Por isso que eu tenho essa mania de anotar tudo, riscar tudo, saber como é que era. Isso aí é muito sério. Agora, o professor Vicente Lopes Pérez, aos 10 anos, ele me acertou muito o passo, né? Intelectualmente, ele me ajudou demais, esse homem. Entendeu? Porque tinha uma visão de conjunto. Ele viu que eu poderia frutificar com aquilo que eu queria, então ele insistiu. E outra coisa, foram 2 anos de estudo rigoroso por parte dele, porque ele não brincava. Era de segunda a sexta, 5 vezes por semana. E no fim de semana, e todo dia, ele me dava trabalho para fazer em casa. E no fim de semana também eu tinha. Ele era rigoroso, ele não era sério. Mas por que você bota 14 anos? O que acontece? A partir dos 14, o que aconteceu? Aos 14 anos foi que eu fiz a listagem dos fenômenos. Era 222. Dos fenômenos. Cheguei para um professor lá que eu achei que conhecia mais das coisas para mostrar. Agora, coloquei, emendei um monte de folha de cartolina e fiz um gráfico enorme com a classificação dos fenômenos, aquilo que eu achava. Entende? E fiz uma outra listagem por fora da datilografia e tudo. Eram 222. Tinha fenômeno ali que não estava bem no lugar, que eu acho que devia tirar, que não era bem aquilo, mas tudo era fenômeno. Eu tinha até hipnose, estava no meio, tinha uma opção de coisa nesse sentido. Agora, o que é que se passa? O que eu fiquei chateado, eu trabalhando com aquilo há meses, a hora que eu vou mostrar para ele, coloco no quadro, na parede, assim, ó, e mostro tudo, ele olhou aquilo tudo, vira para mim e fala assim, onde é que você copiou isso? Eu me dei uma vontade de cuspir na cara dele, mas noblesse oblige, não é isso? A gente tem que segurar. Mas você já tinha consciência que a projeção era o fenômeno principal, então já aos 14 já Agora, ó, esse professor ficou muito meu amigo, depois disso, com as coisas todas, que ele viu, com o passar do tempo, que eu estava estudando as coisas seriamente. Agora, ele não gostou quando eu deixei o movimento espírita. Ele até hoje não é espírita ainda, trabalha com isso, olha muito os processos de Kardec e tal. Ficou por aí. Ele não entendeu o meu nível, a situação, o que eu queria. Vários desses não me entenderam. Não dava, não. É muito difícil. E outra coisa, interior, né? A pessoa que não viajou muito, esse professor, por exemplo, não viajou muito. Eu sei, pelo menos até quando eu fiquei sabendo, não viajou. Então, a pessoa que fica muito fechada, só fica na biblioteca dela também, não serve. Né? Ela tem que sair. O ideal é você fazer uma biblioteca que você arranjou no mundo inteiro. Isso é que é o ideal. E assim você sai da sua biblioteca naturalmente. Você arranjou aqueles livros da sua biblioteca no mundo inteiro. Isso é que é o ideal. Eu vi isso muito cedo. Agora, você já tinha essas autoexperimentações parapsíquicas, mas se juntou, porque você adquiriu mais conhecimento. Mais conhecimento. Quanto mais eu podia, eu canalizava. Tudo é convergência. Tudo para fazer a confluência para aquilo que é o meu objetivo. Mas isso também melhorou o teu desempenho parapsíquico também? Tudo. Esse conhecimento. Agora, veja, eu estudei tudo quanto era médium que havia no Brasil. Tudo quanto era livro que tinha no movimento espírita. Você pensar. Eu li e anotei. Por isso tem tanto livro aí embaixo. Para fazer o Projeciologia foram 19 anos. Agora, estou falando quando eu resolvi escrever o livro. Foram 19 anos. Por quê? O material do livro eu já estava colecionando desde menino. Agora, quando eu resolvi fazer o livro com os detalhes todos, aí eu cheguei à conclusão, não, tem que viajar.
Tem que pegar muito livro, porque eu ia ler um livro, ele citava um outro autor. Você ia olhar o Brasil, ninguém nem nunca viu falar naquele cara. Eu falei, não, eu tenho que ir onde tem isso, eu tenho que ir lá. Aí vou eu para vários países procurar aquilo, nas instituições, na biblioteca, na universidade, discutir com os caras. Era o jeito. Mas essas informações, elas aperfeiçoavam também os seus parafenômenos, melhoravam o desempenho também. Tudo quanto é jeito. E outra coisa, criava problema com o povo com quem eu vivia. Muita gente. Tudo quanto é jeito. Até gente bem chegada, criava problema. Às vezes o povo não entendia a gente. Tinha jeito de me entender por causa da intenção que a gente tinha. Não foi fácil. Outra coisa, eu passei 12 anos praticamente sem vida pública, só estudando e fazendo pesquisa. Né? Aí eu viajei também. Teve um período que eu viajei muito, calado, ninguém sabia. Eu ia de um lugar para outro, ia daqui para ali e tal. Agora, ó, uma coisa é séria, eu tive muita assistência, não só de pessoas, como de consciência, o tempo todo, para chegar nisso. Agora, eu penso o seguinte, qualquer um que se dedicar com boa vontade, boa intenção, mas que tenha discernimento e talento, pelo menos um pouco de talento, para cuidar do processo parapsíquico, chega nesse, mesmo nas conclusões que eu cheguei. Isso é inevitável, não tem jeito. Agora, eu acho que para nós aqui, todo esse conhecimento sobre a multidimensionalidade dos fenômenos, dos parafenômenos, isso aí ajuda também quando a gente acessar o processo. Porque isso aí a gente está mostrando como é que são os bastidores da vida. Né? Agora, veja, é um problema, porque muita gente não admite isso. Tem esse problema todo. Né? O povo que não admite. Tem muita gente que eu falava as coisas, a pessoa não pode admitir mesmo, que aquilo cria problema para ela tem que mudar a vida, aquilo vai ser um prejuízo para a vida dela, do ponto de vista material. A pessoa não dava. Agora, com o passar do tempo, eu vi que era bobagem. O negócio era eu enfrentar com todo o realismo aquilo que fosse. E não ligar para as rebarbas. Foi assim que eu fui fazer, é o negócio da higiene mental. Eu nunca liguei para a opinião pública. Eu atingi a opinião pública quando aquilo dizia respeito às pessoas que eu estava fazendo assistência. Mas aquilo que dizia respeito só para mim, não quero nem saber. Você fala sempre dessas consciências, você encontra e elas reclamam que você não insistiu. Alguns, vários eu já encontrei e ficou danada a vida comigo. Agora veja, depois a pessoa cai em si e vê que a culpa é dela mesma. Mas por que se eles... Com o tempo, os próprios amparadores pegam a pessoa, levam para uma comunex mais avançada, ela vai ver que eu estava com a razão. Se elas tivessem essa eu não passei o ponto. Eu não, entendeu? Eu não me excedi, eu não coloquei o carro adiante dos bois. Será que é meu? Agora, o povo é só depois que o pessoal vai ver isso. É muito difícil. Professor, aproveitando a pausa ali do Arlindo, eu queria saber a questão das retrocognições do senhor. Quando que começou essas retrocognições e se for a partir dos estudos que o senhor conseguiu estar se encontrando dentro da história? Eu passei o primeiro ano de vida sofrendo com a minha cabeça que estava rachada. Então, eu praticamente chorei 11 anos, segundo a minha mãe. Mas, com isso, eu fiquei mais desperto, mais, vamos dizer, aware. Você está entendendo? Mais lúcido com as coisas todas que se passavam. E o povo tudo achava que eu estava ficando louco. Eu fiquei louco, por isso que eu falava aquelas coisas. Agora, com 2 anos para 3, eu comecei a falar demais sobre as coisas. Com 3 anos, os fenômenos começaram a ficar muito firmes. Então, uma das coisas que aconteceram, que chamou mais atenção logo no início, foi o seguinte. O meu pai e a minha mãe estavam morando numa casa que deu um desses vendavais, essas tempestades de vento muito brava, que destelhou um monte de casa, do jeito que acontece aqui, e a casa que eles estavam caiu, tudo. Ficou sem teto, aquele negócio todo. E o meu pai
com a perna dele, artificial, aquele negócio todo, ficou debaixo de uma mesa, junto com a minha mãe, e ele me segurando debaixo da mesa. Agora, a mesa era daquelas de tampo dessa grossura, feita em fazenda. Ela aguentou os cabos que caíram em cima, porque senão tinha matado todo mundo, a gente lá dentro, que a casa caiu toda. Agora, tudo indica que essa casa, era nos 11 meses. Agora, eu comecei a expor para minha mãe, logo comecei a falar, sabe, que a gente estava escondido. Eu quis dizer, no fim ela foi entendendo o que era. Eu disse, mas como é que é? Esse menino está guardando tudo isso aí, foi o dia que a casa caiu. Que lembra? Mas agora o pior não é isso. Aí, nós estávamos andando, quando eu falo para a mamãe, para minha mãe, não, eu quero ver onde é que estão os negócios que faz barulho. Como a casa tinha caído, nós não estávamos mais naquela casa, eles tinham passado para outra. E no quintal, quando eu começava a chorar, eles saíam e tinha aquele negócio de espremer, você está entendendo, que fazia tal, tal, que é umas vagens que tinham lá, sabe, no quintal. Então, eu falei com a minha mãe e fui falando com ela o barulho, como é que era tal. Mas não, o menino está falando, e quando ele estava no braço da gente, como é que é? Ele guardou tudo. Aí eles começaram a falar, ele ficou doido. Porque nessa época não era para ele estar lembrando. Esse menino era de braço, como é que ele pode saber? Então, isso tudo começou. Quando chegou nos 3 anos, eu comecei a falar umas coisas que começaram a transcender. Uma delas foi essa casa que eu estava falando, a outra foi que eu falei, olha, a senhora, mamãe, não estava com o papai. Tinha um negócio. Eu que juntei. Ela falou assim, ó, esse menino já está com as novas ideias de doido aí, precisa de ver o que é que eu estou falando com essas coisas. Mas com o passar do tempo, ela entendeu o que eu quis dizer, porque ela era separada do meu pai. Eu só pude nascer quando meu pai se juntou. Ele só juntou quando ele perdeu a perna, que o meu avô permitiu que ele voltasse para casa. Agora, eu falei para ela como se eu tivesse ajudado o negócio. Eu devo ter ajudado para o meu avô e ela admitir o meu pai. Você está entendendo, em casa? Alguma coisa eu devo ter feito. Está na cara. Foi o que o Zéfiro fez, era serviço dele, era um dos trabalhos que eu fazia, era justamente isso. Agora, veja, eu falei isso tudo com calma. Ela entendeu, falou assim, como é que esse menino pode saber uma coisa dessa? Estudo é antes. Agora, comecei a descrever onde é que tinha a casa antes, como é que era, eu descrevia tudo. Entendendo? Agora, com o tempo, o povo tinha... Por que é que eu comecei a aprender a desenhar? Porque o povo tinha dificuldade de entender o que eu estava falando. Então, eu comecei a desenhar. Não, aqui é isso. Desenhava e dava para a pessoa. Com isso, eles acostumaram com meus desenhos para ver como é que era. Por isso, todo mundo, a meninada era proibida de ler gibi, porque o gibi era tido como um desvio para o estudo da meninada. Mas minha mãe me permitia, eu tinha liberdade, meu pai também, que eu desenhava. E ele sabia que, junto do gibi, eu lia livro, aquelas coisas todas, jornal, revista. Então eles permitiam, eu tive liberdade absoluta de participar das coisas de gibi. Foi por isso que depois eu ganhei os concursos de desenho, aquela coisa toda, sabe como é que é? Do gibi mensal, Globo Juvenil mensal, tudo. Mas aí o senhor começou a lembrar do intermissivo. Logo o senhor começou primeiro a ter as retrocognições das outras vidas. Quando nós fomos para o processo da aula de moral cristã, que era o catecismo espírita, todo domingo de manhã, várias horas, aquele negócio, eu aprendi o catecismo de cabo a rabo, né? Entendi aquilo tudo em pouco tempo. Vi tudo como é que era e começava a pesquisar. Uma das coisas que eu queria saber é o seguinte, como é que era a gente antes de nascer? Devido ao processo do parto e eu ter rachado a cabeça, eu queria saber o que é aquilo. O que aconteceu aquilo? Uma das primeiras perguntas que eu fiz foi o seguinte, eu já vim com a cabeça rachada? Eu queria saber, sabe lá se eu não tinha um negócio antes? Entendeu como é que é? Agora, com o tempo, isso tudo foi ampliando, ficou mais claro, a coisa foi encaminhando, tudo bem claro. Agora, o que eu vejo é o seguinte,
As pessoas têm que anotar isso. Se eu não tivesse anotado, visto e feito as inter-relações, as ligações dos fatos, eu não ia entender nada disso. Agora, eu ficava doido para achar livro que falasse de ocorrências parecidas com as minhas. Que eu ia ver o que o cara fez. Como é que foi a saída dele? Como é que ele interpretou aquilo? O que é? Qual foi a lição que ele recolheu disso? Eu sempre estava doido, era atrás disso. Agora, com o passar do tempo, eu vi que a projeção era superior aos outros fenômenos. O negócio era mais sério. Entendeu? Você veja bem, esse meu livro de 17 anos, eu já sabia tudo isso, está tudo lá anotado. O que era importante. Sabia de tudo. E no movimento espírita eles não davam valor para isso. Eu já sabia, porque tinha o 5º capítulo lá do livro dos Espíritos, que é a emancipação da alma, que fala sobre projeção. Eu falei assim, isso aqui é que eu acho que é o mais importante do Espiritismo. Ninguém admitia. Não, meu filho, não é. O mais importante é a mediunidade. É o espírito desencarnado. E começava a querer me doutrinar com aquilo. Eu não admitia de jeito nenhum. Entendeu? Eu achava que todo mundo era espírito, que a coisa é séria e que você podia sair do corpo. Agora, uma coisa que foi boa para mim, que me ajudou demais, foi o Eurípides Barçanufo. Que a hora que eu descobri lá, que o sargento falou que era o Eurípides Barçanufo, eu quis estudar tudo Eurípides. E o Eurípides saía do corpo. E fazia projeção. Então, uma das primeiras coisas que eu quis, um dia eu falei, o garoto lá, ainda não tinha saído de Monte Carmelo, eu falei assim, um dia eu queria Sacramento, que é para ver onde é que o Eurípides morou. Sacramento não era longe, Uberaba, Monte Carmelo, mais ou menos da área. E eu acabei indo lá mesmo, no movimento espírita, fui lá muitas vezes para ver com calma o colégio Allan Kardec, que ele tinha fundado, o Educandário, uma coisa séria. Isso me ajudou demais. E ele tinha na história dele até de bilocação. Que tinha casos que eles falaram que ele saiu do corpo e fez uma espécie de intervenção, tipo cirurgia numa pessoa que melhorou. Sendo que ele estava muito distante disso, lá em Sacramento. O Eurípides era capaz disso. Isso era o jeitão dele mesmo. Tinha uma opção de fenômeno com ele, todo mundo sabia. Ele era um cara muito bem assistido e ele era equilibrado, fora de série. Agora, como ele gostava de fazer muita assistência, ele morreu fazendo assistência, por causa da gripe espanhola. O rapaz tinha 38 anos só. Foi uma pena aquilo. Foi muito cedo. O povo ainda falava, não, ele foi igual a Jesus Cristo, morreu muito cedo. Né? 30 e poucos anos.